Oi, oi, oi! Nós vamos dar início agora a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. E dando continuidade ao capítulo 5 da camada de enlace, nós vamos falar aqui hoje sobre enlaces e protocolos de acesso múltiplo. No contexto dos enlaces, a gente pode dizer que existe uma classificação basicamente em dois grandes grupos. O primeiro são os enlaces ponto a ponto, que são os enlaces que servem para conectar exclusivamente dois dispositivos que querem comunicar com o outro, né? Nos enlaces ponto a ponto, a gente não tem que se preocupar com a existência de outros dispositivos querendo transmitir informações, e isso facilita bastante a construção dos protocolos que vão governar o funcionamento desses enlaces. Porém, quando a gente pensa numa rede maior, onde a gente tem uma quantidade grande de dispositivos, é inviável com que a gente tenha cabos conectando cada um dos dispositivos individualmente a todos os outros. E para resolver esses problemas, nós vamos utilizar enlaces de difusão, ou seja, meios que são compartilhados entre todos os dispositivos. Alguns dos exemplos poderiam ser os cabos de redes Ethernet nas versões iniciais. Existia um único cabo onde todos os computadores estavam conectados. Então, quando a gente envia uma mensagem ali, essa mensagem ela é enviada para todos os computadores que estão conectados no mesmo cabo. Mas outros exemplos mais atuais de meios compartilhados incluem, por exemplo, as redes de telefonia celular 4G, 5G e também as redes Wi-Fi, que são as redes locais domésticas, né? Nesses dois contextos, incluindo também, por exemplo, as redes de satélite, né? Nesses três contextos, que são todos redes sem fio, nós temos um único meio compartilhado que é o espectro eletromagnético, por onde as ondas são transmitidas. A gente pode fazer isso uma analogia com as pessoas em uma festa, né? O ar por onde a gente consegue transmitir as ondas sonoras é um meio compartilhado. E aí, quando as pessoas começam a conversar, a gente está compartilhando esse meio com todo mundo, né? Cada pessoa como se fosse um dispositivo na rede, querendo enviar mensagens. E claramente, né? Quando todo mundo começa a falar num mesmo lugar e as pessoas começam a falar numa altura considerável, o que nós vamos ter é um ruído muito grande e uma dificuldade muito grande de entender o que está sendo dito. Esse é um dos problemas dos enlaces de difusão, meios compartilhados. Para que tudo funcione corretamente numa rede, uma pessoa teria que falar por vez. Então a gente teria que tomar cuidado para não haver o que nós chamamos de colisão. Então, falando especificamente sobre a colisão, né? Quando a gente tem dois ou mais dispositivos transmitindo informações ao mesmo tempo em um enlace compartilhado, nós temos uma colisão, o que vai fazer com que os sinais, né, cheguem até o dispositivo de destino, uns misturados com os outros, e vai dificultar o processo, do destino de entender qual é a informação que está sendo transmitida. E para evitar as colisões e eventualmente se corrigir de colisões, nós precisamos dos protocolos de acesso múltiplo, que são algoritmos distribuídos que determinam como que um enlace compartilhado vai ser acessado por diferentes nós que querem transmitir nesse mesmo enlace. É interessante notar que a comunicação sobre o uso desse canal, ela tem que ser feita pelo próprio canal. Ou seja, não existe uma coordenação por canais auxiliares. Então eu vou voltar aqui naquela analogia sobre as pessoas conversando em um ambiente qualquer, né? Numa sala de aula, por exemplo. Quando a gente tem, né, o ambiente ali onde tem vários elementos que querem conversar ao mesmo tempo, para que todo mundo entenda tudo que está sendo dito, é preciso com que um elemento fale por vez. A gente não pode ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, porque senão as outras pessoas não vão conseguir entender. Então, como é que a gente faria para coordenar isso? A gente vai criar algum protocolo que permita com que essas pessoas respeitem umas às outras e para que no fim das contas todo mundo consiga falar. Um dos protocolos mais comuns que a gente vê seria o protocolo, por exemplo, de levantar a mão e esperar que o professor olhe para você e fale assim: ah, tudo bem, agora é sua vez de falar. Né? Este é um protocolo que a gente usa um meio
um meio de controle por um outro canal. Então veja só, nós estamos tentando resolver o problema de pessoas falando, né, e compartilhando o mesmo canal, que é o ar por onde as ondas sonoras são transmitidas. E quando a gente levanta a mão, a gente está utilizando um outro canal, que seria o canal da visão, para poder fazer o controle do uso do canal da audição. Só que o canal da visão, ele não faz parte, né, do nosso canal possível para comunicação. A gente só tem o canal da audição. É como se a gente imaginasse que a gente tivesse que resolver esse problema, todo mundo de olho fechado. Então, um algoritmo que a gente pode utilizar seria o algoritmo que a gente vai falar daqui a pouco, que é um algoritmo de ouvir primeiro antes de falar. Eu só vou falar quando eu perceber que não há mais ninguém falando. Então, nesse contexto aqui, o que que a gente vai entender? Que essa comunicação que acontece por um determinado canal, ela tem que ser controlada pelo próprio canal. Ela não pode utilizar um canal auxiliar. Se a gente olhar para os algoritmos de controle de acesso múltiplo, nós temos três grandes categorias. A primeira delas é o particionamento do canal. A gente tende a dividir o canal em partes menores. Por exemplo, a gente pode distribuir intervalos de tempo fixo para cada uma dos dispositivos que quer enviar uma mensagem nesse canal. Ou nós podemos usar diferentes faixas de frequência para transmitir as informações em frequências diferentes. Essas frequências normalmente não se interferem, então a gente conseguiria, né, transmitir dados simultaneamente. Ah, Nesse contexto, o que a gente está fazendo é alocar partes menores do nosso canal para uso exclusivo de cada um dos nós. Uma outra abordagem é o acesso aleatório, onde a gente não divide o canal em pedaços. A gente permite com que todos os dispositivos utilizem o canal como um todo. Mas nesse caso, a gente está sujeito à existência de colisões e a gente precisa ter um protocolo que seja preparado para detectar e recuperar-se de colisões. E por fim, nós temos os revezamentos, os protocolos de revezamento, aonde os nós, eles se revezam no uso do canal, podendo ocupar o canal como um todo num determinado momento, por intervalos diferentes de tempo, à medida que a gente tenha, né, mais ou menor necessidade de transmissão em cada um deles. Então, nós vamos ver cada um desses três tipos de protocolo na sequência. Vamos começar pelos protocolos de particionamento, e o primeiro que nós vamos ver é o TDMA, que é o protocolo de acesso múltiplo por divisão no tempo. No TDMA, cada um dos dispositivos que quer transmitir informação na rede vai ganhar acesso à rede por um período de tempo, que nós chamamos de turno. Então, a gente tem uma quantidade fixa de nós, por exemplo, que querem transmitir, vamos supor aqui 6 nós. Três deles querem transmitir informações e outros três não querem transmitir informações. Então, nós fazemos uma sincronização e a cada turno é a vez de um desses 6 nós fazer a transmissão. Quando é a vez dos nós 1, 3 e 4 que tem informação para transmitir, eles vão usar o tempo deles fazendo a transmissão. Os nós 2, 5 e 6 que não querem nada para transmitir, eles vão ficar ali gastando o tempo deles fazendo nada. O outro tipo de particionamento é o FDMA, o acesso múltiplo por divisão de frequência. Nesse caso, nós pegamos o espectro do canal e dividimos eles em faixas de frequência menor. É como a gente usa para televisão. Nós temos, né, canais diferentes, onde cada emissora transmite as suas informações numa faixa de frequência específica. Nesse caso, cada nó que compartilha o meio ganha uma faixa de frequência fixa específica. Quando ele está transmitindo, ele vai transmitir informação na faixa dele. Quando ele não está transmitindo, aquela faixa de frequência fica ociosa. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, uma figura que ilustra 6 faixas de frequências distintas dentro de um cabo, e a gente vê ali que alguns nós, né, o 1, 3 e o 4, que seria o azul, vermelho e o verde, estão transmitindo informações em suas faixas de frequência, enquanto os outros nós que não têm informação para transmitir estão lá com as suas faixas de frequência ociosas. Por outro contexto, né, a gente tem os protocolos de acesso aleatório.
A ideia de um protocolo de acesso aleatório é que quando um nó possui pacote para transmitir, ele vai lá e transmite o pacote utilizando todos os recursos que o meio oferece. Nesses protocolos não há coordenação prévia de quem é a vez de transmitir. Cada protocolo tem, cada dispositivo executando o seu protocolo localmente tem que identificar qual que é o melhor momento para fazer a transmissão. E nós temos que lembrar que se por acaso dois ou mais nós fizerem a transmissão ao mesmo tempo, vai acontecer uma colisão. E a colisão inviabiliza o recebimento do pacote, o que implica que o pacote vai ser perdido, então a transmissão acaba sendo perdida. O protocolo de acesso múltiplo tem que fazer o seguinte: ele tem que detectar colisões e saber se recuperar das colisões. Como exemplos, a gente tem o protocolo CSMA, que nós vamos falar na sequência, e suas variantes. O protocolo de acesso aleatório CSMA, que significa acesso múltiplo com detecção de portador, parte do seguinte pressuposto: ouvir antes de transmitir. O nó, quando ele quer fazer uma transmissão, antes de iniciar a transmissão diretamente lá enviando os pacotes pelo meio físico, ele vai ouvir o meio físico. Se o meio físico estiver ocioso, então ele vai lá e faz a sua transmissão. Se o meio físico estiver ocupado, ele vai adiar a sua transmissão. Aqui a gente volta com aquela analogia humana, né? Não interrompa os outros. Se a gente voltar naquele contexto da sala de aula, com várias pessoas querendo falar, e a gente não pode utilizar o recurso de levantar a mão, porque todo mundo está de olho fechado, a melhor maneira seria a seguinte: eu quero falar alguma coisa, eu fico ouvindo. Se eu percebo que ninguém está falando nada, eu vou lá e começo a falar. Agora, se eu penso assim, eu quero falar alguma coisa, mas eu começo a ouvir, tem outra pessoa falando, eu paro e aguardo, eu vou adiar o meu momento de falar. No contexto do protocolo, o CSMA possui uma variante que se chama CSMA/CD, que é a detecção de colisão. Qual é a ideia da detecção de colisão? É identificar quando acontece uma colisão para rapidamente a gente conseguir corrigir esse problema. Então, quando a gente começa a fazer uma transmissão e percebe que há uma outra transmissão em andamento, que começou junto comigo ou um pouquinho depois de mim, a gente vai identificar a colisão e vai parar a transmissão. Aqui nós temos um exemplo gráfico para a gente entender como que isso acontece, né? Mesmo que a gente ouça o meio antes de iniciar a transmissão, a gente continua sujeito a algum tipo de colisão. Por quê? Pensa na sala de aula. Se duas pessoas querem falar alguma coisa, elas estão ouvindo ali, elas veem que está em silêncio, as duas podem resolver começar ao mesmo tempo. E quando elas começam ao mesmo tempo, a gente vai ter colisão do mesmo jeito. A ideia do algoritmo com detecção de colisão é quando as duas pessoas começaram a falar ao mesmo tempo, elas percebem que elas estão colidindo e as duas param. Não adiantaria elas continuarem falando, né, e dizer tudo o que elas têm para dizer, sendo que elas estão colidindo uma com as outras. No caso das redes, esse problema acontece justamente porque existe um atraso de propagação, que faz com que dois nós que estejam longe fisicamente um do outro demorem para ouvir que o outro nó começou a falar. Se a gente visse aqui na figura da direita uma animação onde o tempo está representado de cima para baixo e aqueles quatro computadores indicam a disposição espacial dos nós, a gente vê ali que no instante T0, o segundo computador começou a transmitir. E aí aquela imagem amarela representa a propagação dessa informação aos demais dispositivos. Veja, no instante T1, o computador lá da direita também começa a transmitir. E só depois de algum tempo, a informação que foi transmitida por um vai colidir com a informação que foi transmitida por outro. E aí, dali em diante, a gente tem uma informação, uma transmissão que foi invalidada por uma colisão, né, que impede o, o recebimento correto desse pacote. A colisão, né, ela danifica por completo o pacote.
Então, quanto mais distante esses nós estão uns dos outros fisicamente, maior a chance de a gente sofrer uma colisão, mesmo escutando o meio antes de iniciar a transmissão. No caso do algoritmo CSMA-CD, que possui a detecção de colisão, a principal diferença é o tempo de recuperação. Então, se a gente pensar novamente no momento em que o segundo e o quarto computador fazem a transmissão, uma vez que eles já começam a ouvir, enquanto eles estão falando, né, enquanto eles estão transmitindo, eles também estão ouvindo e eles identificam que começou a acontecer uma colisão, eles já abortam a transmissão naquele instante, né, evitando aí tempo desnecessário com a transmissão, concluindo para depois ter que jogar tudo fora e iniciar o processo novamente. Nas redes Ethernet, que são o protocolo mais comumente utilizado nas redes locais cabeadas, a gente utiliza o algoritmo CSMA-CD. Esse daqui é uma descrição em alto nível do funcionamento deste algoritmo. Quando a camada de enlace recebe um datagrama da camada de rede, ela cria um quadro. E aí, para fazer a transmissão, a camada de enlace vai ouvir o meio de comunicação. Se o meio estiver livre, ela vai iniciar a transmissão do quadro e continuar monitorando o meio para verificar se não aconteceu nenhuma colisão. Agora, se no momento de iniciar a transmissão o dispositivo identificar que o meio está ocupado, ele vai aguardar até que o canal fique livre e só então ele vai iniciar a transmissão. Se o quadro for transmitido por completo e não foi identificado uma colisão, então pronto, o quadro foi transmitido com sucesso, tarefa realizada ali pela camada de enlace. Mas se durante a transmissão uma outra transmissão for detectada, então o que aconteceu foi uma colisão. O elemento que está transmitindo, ele vai abortar a transmissão e enviar um sinal para os outros todos dizendo que houve uma colisão e que a transmissão foi abortada. Quando acontece isso, o algoritmo vai fazer o seguinte: depois que acontece um aborto por conta de uma colisão, o dispositivo que quer transmitir a informação, ele vai esperar novamente por um tempo para fazer uma nova tentativa. Só que essa espera, a gente diz que ela é uma espera binária exponencial. O que que significa isso? Na primeira vez que acontece uma colisão, esse dispositivo vai esperar um tempo pequenininho, um tempo aleatório sorteado entre 0 e 1 unidade de tempo. Caso aconteça uma nova colisão, uma segunda tentativa com uma colisão, esse dispositivo vai esperar um tempo aleatório que vai ser sorteado num intervalo maior, entre 1 e 4, por exemplo. Se houver uma terceira colisão na tentativa de transmissão desse pacote, o dispositivo vai esperar um tempo aleatório sorteado no intervalo entre 1 e 8. A cada tentativa de transmissão que resulta em uma colisão, o tempo de espera vai ser sorteado aleatoriamente em um intervalo maior. Esse processo de sortear um intervalo aleatório dentro de sortear um tempo de espera aleatório dentro de um intervalo maior é uma estratégia estatística para diminuir a chance de uma nova colisão. Porque pensa, de um lado a gente tem um elemento tentando transmitir, mas do outro lado nós temos outro elemento também tentando transmitir. Afinal de contas, os dois já tentaram no passado e houve uma colisão entre eles. Então, quando a gente tem os dois elementos tentando fazer a transmissão, a gente vai ter que fazer com que os dois esperem. E aí, como eles vão sortear números aleatórios, é bem provável que o número aleatório de espera de um lado seja diferente do número do outro. E com isso eles não vão colidir novamente no futuro, ou pelo menos a gente tenta minimizar a chance de que isso aconteça. Para finalizar aqui os nossos protocolos de acesso múltiplo, a gente tem a categoria de protocolos de revezamento. Os protocolos de particionamento, que foram os primeiros que nós vimos, eles funcionam muito bem em situações onde um monte de dispositivos querem utilizar a rede, porque eles dividem a rede de maneira eficiente e justa entre todos os dispositivos. Mas quando a gente tem um ou outro dispositivo apenas querendo transmitir, os protocolos de particionamento geram muito desperdício, muito tempo ocioso, porque as faixas de frequências que não estão sendo utilizadas ficam lá paradas, ou os tempos dos slots que não foram
usados para transmissão foram tempos perdidos. Quando a gente foi para os protocolos de acesso aleatório, nós vimos o caminho contrário. A gente tem uma eficiência em situações de carga baixa, porque os nós que querem transmitir, eles têm acesso a todos os recursos do meio, mas a gente tem um problema com as cargas altas, que é o excesso de colisões. Então, os protocolos de revezamento, eles tentam unir o melhor dos dois mundos, fazendo um processo de consulta para ver quem quer transmitir e, com isso, reservar os recursos exclusivamente para o nó que quer fazer a transmissão. Um dos exemplos de protocolo de revezamento seria o protocolo de interrogação. Nesse protocolo existe um computador que é um controlador centralizado, e esse computador ele convida os nós a transmitirem um de cada vez. Então ele envia um convite ao primeiro nó, o primeiro nó faz a transmissão do dado que ele gostaria de fazer. Aí ele envia um convite ao segundo nó, por exemplo, e é a vez desse segundo nó fazer a transmissão do dado. Isso daqui vai funcionar muito bem quando a gente tem dispositivos que não são capazes de executar algoritmos inteligentes. A gente poderia dizer que esses dispositivos são, de certa forma, burros, porque eles não têm software, inteligente para executar um algoritmo mais complexo. Quando esse controlador centralizado faz alguma busca, né, algum convite para algum nó que quer transmitir e esse nó não tem nada para ser transmitido, então esse nó simplesmente responde ao convite dizendo não tem nada a ser transmitido, né? Quais são as preocupações desse algoritmo? É um processo exaustivo, esse processo de ficar perguntando, fazendo convites para transmissões. Isso gera uma sobrecarga na rede, é um monte de mensagens que são transmitidas adicionalmente aos dados, né? Isso também pode gerar algum atraso, porque o controlador tem que perguntar para um monte de gente antes de chegar a minha vez de fazer a transmissão. E a gente tem aí um ponto único de falha. Se esse controlador centralizado apresentar algum problema e ele parar de funcionar corretamente, a rede como um todo vai parar de funcionar. Esse tipo de protocolo é utilizado, por exemplo, no Bluetooth, que é o tipo de rede, né, sem fio para dispositivos pessoais. Um outro protocolo de revezamento seria o protocolo de passagem de ficha. A ideia da ficha é um símbolo de controle qualquer que pode ser utilizado para passar entre os nós nas redes para que apenas o elemento que estiver com a ficha possa fazer a sua transmissão. Então a gente tem ali como exemplo, né, um computador com a determinada ficha, ele envia a ficha para o próximo computador, esse segundo computador não tem nada a enviar, então ele passa a ficha para frente. Agora chegou a ficha nesse terceiro computador, e esse computador tem uma informação que ele quer enviar pela rede, aí ele faz o envio da informação pela rede, quando ele não tiver mais informação, ele passa a ficha para frente. Quais são as preocupações? A gente continua tendo uma sobrecarga de ficar passando essa ficha entre todos os dispositivos. E a gente continua tendo um atraso, porque eu só vou poder transmitir de novo quando essa ficha terminar de dar uma volta entre todos os elementos. E novamente nós temos um ponto único de falha, que é a ficha. Imagina que esse computador que está com a ficha nesse momento para de funcionar, ele não vai passar a ficha para frente. E se ele não passar a ficha para frente, todos os outros computadores vão ficar lá parados esperando a vez de transmissão. Então, os protocolos de revezamento, apesar de serem vamos dizer assim, uma união dos pontos positivos dos dois anteriores, eles estão sujeitos a falhas, que são esses pontos centralizados de falha, que dificulta a adoção deles no mundo real da internet, onde a gente sempre tem muitos dispositivos e muitos dispositivos entram, saem, desligam e são ligados nas redes, e a gente não pode depender unicamente de cada um deles para garantir com que tudo funcione. E aí nós finalizamos então essa segunda aula do capítulo 5 da camada de enlace. Nós falamos sobre os protocolos de acesso múltiplo e na próxima aula nós falaremos aí sobre as redes locais e os endereçamentos dos dispositivos dentro dessas redes. Eu aguardo vocês.